Olá, eu sou Antônio Nunes e preparei especialmente para vocês um breve conteúdo sobre investigação e análise de acidentes. Este é um entre 10 vídeos em parceria com a editora Atlas. O acidente aconteceu. E agora? O que fazer? Essa é uma pergunta rotineira para os profissionais de engenharia de segurança. Podemos dizer o seguinte: acima de tudo, ela é uma grande oportunidade de aprendizagem. Temos que fazer a investigação e a análise. São duas etapas distintas. Investigar significa apurar, levantar os fatos. Análise significa compreender os fatos em suas consequências e em suas causas. A grande finalidade da investigação e análise de acidentes é evitar a recorrência do evento, ou seja, evitar que aquele evento indesejado tenha lugar outra vez. Além disso, podemos destacar aqui, a investigação e análise de acidentes vai fornecer para a empresa, vai prover meios de defesa técnica, jurídica e econômica. Por quê? Porque um evento indesejado, normalmente, geralmente, trará consequências indesejadas para a organização e também, potencialmente, para os seus profissionais. Então, podemos resumir a investigação e análise de acidentes nesse material, nessa transparência. Então, a partir do conhecimento técnico, da legislação aplicada e gerencial, das atividades gerenciais, das medidas gerenciais aplicadas, geraram o nexo causal, oportunizaram o evento indesejado. Quando esse evento ocorre, ou seja, no momento T0, né, a empresa tem que estar já previamente preparada para dar a resposta primária, que inclui primeiros socorros, combate a incêndio, salvamento e evacuação. Então, dependendo do tipo de atividade produtiva, a partir da legislação, do conhecimento técnico e do gerencial, eu tenho que definir a resposta primária. Quando o evento indesejado ocorre, esse T0 divide a linha de tempo em dois momentos. Aquele que chamamos de consequente, ou seja, tudo aquilo que vem a posteriori, e tudo que estava anteriormente, que deveria ser feito previamente. A resposta primária, ela não faz parte da investigação e análise de acidentes. Ela é medida da engenharia de segurança. A resposta secundária, propriamente dita, é a investigação e análise de acidentes, que vai contribuir com o quê? Com a melhoria do sistema de saúde e segurança do trabalho. O que significa gerenciar a crise? Gerenciar a crise significa tomar todas as providências necessárias no tempo decorrido de 0 a 8 horas. Esse tempo ele é determinado por experiência prévia na literatura técnica. Então, eu tenho que fazer o quê? Comunicar o acidente de trabalho aos órgãos, comunicar quais são os outros demais órgãos envolvidos no caso de um incêndio, no caso de um vazamento, um derramamento, etc. Né? Para que eu faça a comunicação, por exemplo, também ao mercado, que eu posso ter uma grande empresa, uma sociedade anônima. Então, o valor de mercado para que não seja afetada a imagem da empresa por boatos, etc. Então, eu tenho que ter, inclusive, muitas vezes, já previamente preparado quais são os comunicados e também quem será o responsável por levar essa informação a respeito do acidente para o grande público. Né? Então, nesse sentido, eu tenho que registrar, é importante eu ter o registro, porque esse registro que vai me dizer exatamente
Qual é o domínio que eu tenho das informações associadas aos acidentes, quando eu tenho lesões humanas, e aos incidentes, ou seja, aqueles eventos que, embora não tenham dado origem a lesões nas pessoas, eu tenho o potencial caso eles venham a ocorrer. Então, o potencial de perdas em termos de gravidade, de custo e o número de envolvidos com aquela ocorrência é que vai me dar uma ordem de grandeza de qual é a quantidade de recursos, de tempo, de atenção que eu vou atribuir àquela atividade. Na investigação e análise de acidentes, eu devo ter que profissionais devem estar envolvidos, além dos profissionais de engenharia e de segurança do trabalho. Seria muito interessante, seria importante, podemos assim dizer, ter profissionais da alta cúpula da empresa, ou seja, profissionais que têm poder decisivo, poder inclusive sobre o orçamento da empresa, para que eles possam compreender e para que eles possam atuar proativamente, assumindo parte dessa responsabilidade da definição, da decisão das medidas a serem implantadas. E também quem? Os profissionais do chão de fábrica, aqueles que estão envolvidos na realização daquela atividade na qual ocorreu um evento indesejado. Porque eles têm a experiência, o domínio, o saber operário também pode contribuir. As causas desse acidente, né, podemos definir em 4 grandes dimensões. Né? Na sua execução, são as causas operacionais, por exemplo, as condições das ferramentas, das máquinas, etc. As condições ambientais, ou seja, do ambiente de trabalho, pode ser as dimensões, o espaço disponível, o arranjo físico. Eu posso estar aqui nas organizacionais, na quantidade de pessoas para realizar a tarefa, no dimensionamento da equipe, no prazo disponível para realizar, se há ou não pressão pelo trabalho, né, executado em curto espaço de tempo, e eu tenho características pessoais. Né? Eu posso ter biotipo, eu posso ter fadiga, etc. Nesse sentido, né, é importante eu diferenciar, eu saber qual era a natureza da tarefa em execução no momento da ocorrência do acidente. Por quê? Né? Essa atividade em execução eu posso dividir em 3 grandes grupos. As atividades rotineiras ou habituais e as eventuais ou especiais. Chama atenção, em especial, para essas atividades rotineiras. Né? Por que para as atividades rotineiras? Em geral, a maior parte dos acidentes ocorre nessas atividades, onde há uma exposição frequente, porque exatamente dessa habitualidade. Então, se espera que tenha um domínio técnico dessa tarefa. Né? Se eu faço com frequência, eu tinha que ter essa atividade pleno domínio, saber fazer. Então, o que é que significa isso? Significa que o meu sistema de saúde e segurança do trabalho, ele é falho ou inexistente, já que, podemos dizer assim, seria quase inadmissível que em tarefas rotineiras eu tenha acidente. Isso informa também o quê? Que há inexistência de inspeções de segurança, de atividades diárias de verificação da condição de trabalho. Então, essa é a condição mais precária. É importante destacar, né, a responsabilidade solidária da sua empresa quanto aos terceiros especializados. Então, embora eles sejam contratados para realizar tarefas eventuais ou especiais, acreditando-se nesse domínio técnico da tarefa, tal não pode ser previamente, digamos assim, aceito. Você tem que verificar os treinamentos e os procedimentos para a realização das atividades, inclusive pelos terceiros especializados. Bom, e como é que se dá essa investigação e análise de acidentes? 4 etapas. Primeira delas, levantamento de dados, ou seja, eu vou levantar todo o conjunto de elementos que me possam levar a montar o cenário, entender o cenário desse acidente. Eu posso fazer entrevistas com testemunhas,
com a própria vítima, com pessoas que realizaram atividades semelhantes ou com quem já foi vítima de acidentes semelhantes, né? Com os supervisores, com os coordenadores de área, etc. E devo também fazer registro de imagens, né? Eu devo conservar o ambiente íntegro. Eu não posso alterar a cena do acidente, inclusive se houver morte, né? Isso é importante destacar. Depois que eu tiver todo esse conjunto de informações em mãos, eu vou passar a criar o quê? Uma interpretação para buscar entender, né? Saber qual é a gênese do acidente. E, finalmente, né, a parte mais importante é fazer o quê? É propor medidas de intervenção, ou seja, medidas que sejam capazes de promover a melhoria da condição de trabalho, de evitar a recorrência daquele acidente. São 3 medidas em ordem de prioridade. Assim estabelece a legislação. Primeiro, medidas de engenharia, né, ou coletivas, ou seja, aquelas na qual não há a expectativa de intervenção direta do trabalhador. Ou seja, né, independente de qual seja o seu comportamento, a medida pode prover a proteção adequada. Segundo ponto, medidas organizacionais ou administrativas. Em especial, 2. Né? A primeira delas é o procedimento, ter um procedimento previamente avaliado, testado, assegurado que pode levar à concretização segura da atividade. E segundo, é o treinamento do trabalhador, segundo esse procedimento. E, finalmente, como última medida, é a proteção individual, que a própria legislação diz que não pode ser a única medida de proteção, né, ou de intervenção frente a riscos, porque ela é a mais precária de todas. Uma vez que você cumpra essas 3 etapas anteriores, vem a última etapa, que é o quê? Definir um plano e um cronograma de ação, ou seja, definindo quais são as medidas, quem serão responsáveis, né, quais serão as medidas temporárias e definitivas e qual será a forma de execução, de implementação dessas medidas.